Olá, boa tarde. Agora sim estamos ao vivo. Na live de hoje, sábado, dia 26 de 9 de setembro de 2020, a live das 5 da tarde. Receberemos hoje com a grata satisfação o Dr. André Saerp, né? Ele é meu médico urologista e hoje vamos falar sobre a medicina no novo normal. Então, sem muitas delongas, eu vou colocar o nosso comentário que vai ficar fixo aqui na base da nossa live. Live extra. Então, 26 do 9, 5 da tarde. Hoje, sábado. Né, um sábado lindo de sol aqui na cidade de Petrópolis, cidade serrana, com André Saerp. E vamos colocar o tema da nossa live, repetindo. Hoje nós vamos conversar sobre a medicina no novo normal. Em breve estamos trazendo novos tópicos também relacionados à área de saúde, que serão muito bem estruturados e muito bem desenvolvidos nesse momento de pandemia. Então, o nosso comentário fixo está lá, live extra, dia 26 do 9, hoje, 17 horas, sábado, um dia lindo de sol aqui em Petrópolis, região serrana, com André Saerp. Vamos falar da medicina no novo normal. André já se encontra aqui conosco, né? Bem-vindo, Tânia, bem-vindo, Marcelo, de Teresópolis, bem-vindo, Corpo e Ação, Marilene, bem-vindo, André, bem-vindo, Mário, bem-vindo, Cacau Otero e muitas outras pessoas que estarão conosco. Então vamos convidar aqui o André para que ele... Bem-vindo, Josi. Hoje vamos falar sobre medicina no novo normal. Temos aí alguns minutos de tempo, né, para podermos prosseguir, né, pós-live. Então temos aí um desconto de uns 5 ou 6 ou 7 minutos. Bem-vindo, André. Tudo bem? Obrigado, Sérgio. Tudo bem? Está me escutando bem? Graças a Deus, tudo bem. Que Eu bom. vou deixar os comentários passando aqui, que normalmente as pessoas podem fazer perguntas, né? E de vez em quando eu tiro o comentário para a gente fazer um print de tela, né? E o nosso tema hoje é um tema muito atual, né? Quero conversar contigo aqui sobre a medicina, o novo normal. Trouxe aqui um livro para a gente contextualizar também, né? Você como meu médico aí, né? Sempre presente. A gente precisa, principalmente nesse tempo de pandemia, nesses momentos de estresse, né? Tratar e cuidar muito bem da saúde. Né? Então, eu vou apresentar você, daqui a pouco você dá suas boas-vindas. André Saerp, @doutor.André Saerp, né? Quem quiser fazer o print de tela, @Sérgio Taldo, né? Para compartilhar o nosso print aí. Urologista geral e pediátrico, especializado na Harvard Medical School, coordenador da urologia do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. André, grata satisfação ter você conosco aqui. Quero te informar que você é o número 98, né? Estamos na live de número 98. Estou chegando a 100 lives. Até dezembro vamos romper 200 lives e o projeto está sendo estruturado e a ideia é fazermos um evento online no final do ano, né? Um pouco antes do Natal, com todas as experiências de todas as pessoas que estão empreendendo, desenvolvendo, porque mesmo com essa pandemia, com essa fatalidade, muitas coisas legais estão acontecendo e o mundo precisa continuar. E a equação finanças versus saúde, né, tem que ser estruturada, né? Então, com você aí, vou deixar você dar a sua boa tarde aí. Mais uma vez, bem-vindo. Vamos fazer novas lives, porque o tema da medicina é um tema muito vasto, né? É verdade, Sérgio. É um prazer poder estar aqui. É admirável o trabalho que você faz, né? Eu te acompanhando. Né? A gente já se conhece há muito tempo, já cuido de você há algum tempo e a gente vem sempre conversando sobre esses assuntos que são super interessantes, super Sim. profundos, nada assim superficial. E é o trabalho que realmente eu tenho acompanhado você com essa perseverança, você colocando uma live por dia, está na sua 98ª, então só tenho que te dar os parabéns, te agradecer o convite, é realmente uma época importantíssima para a gente poder debater esse assunto, porque realmente é o que você falou e colocou no tema, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar ao novo normal que vai existir, a gente não vai voltar a levar a vida
e fazer as coisas que a gente fazia antigamente. Então a gente tem que ir se adaptando e tem que ir aprendendo a lidar com isso. Não tenha dúvida, porque vou tirar o som aqui do notebook para ele não ficar me chateando e a gente pode conversar melhor. Eu até fiz um print da tela antes da live aí, compartilhei correndo aqui. Eu estou recebendo alguns familiares também, estão aqui em casa. E aí eu falei, pessoal, estou indo lá para o estúdio, daqui a pouco eu estou de volta, né? Porque o tema hoje é importante, né? A medicina no novo normal. André, inicialmente, né, você por você, né, contar um pouco da sua história para quem não te conhece, nada que você tirou na Mega Sena, né, que você, de repente, teve várias namoradas, né, ou que, de repente, não é nenhuma inquirição da vida ali. A ideia dessas 3 primeiras perguntas é exatamente mostrar, dentro do projeto que eu estou escrevendo, como as pessoas são ditas normais, né, cada um de nós na sua área de profissão, não tem nenhum avatar, né, só mesmo os super-heróis, né, inclusive eu estou aqui hoje com o Han Solo, né, estou com o meu amigo aqui, Han Solo, porque a gente precisa verdadeiramente dar um tiro certeiro nessa questão da saúde, nessa questão da medicina, desmistificar algumas coisas, porque a saúde é muito mais importante, né, do que a própria doença, né? Então, existem pessoas que precisam verdadeiramente, né, de tratamento até psicológico, terapêutico, né? Talvez eu poste daqui a 1 ou 2 dias, tem um artigo que eu vi sobre a segunda ou a terceira onda que está aí, né, das pessoas que estão entrando num processo de depressão, porque não conseguem suportar, né, ou não se prepararam, ou não tiveram assim, um sistema imunológico, uma saúde física, mental, emocional, e aí com essa pandemia levaram uma cacetada, né, de várias formas, né, muitos perdendo empregos, outros perdendo seus familiares. Então o apoio da medicina é sempre muito importante. Então, um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, né, que você desenvolve tão bem aí, e a gente é muito feliz de ter você no nosso hall de amigos aí. Pois é, Sérgio, é ótimo. E é o que você falou, né? Assim, é muito difícil da gente falar da gente mesmo, né? Ainda mais do ponto de vista que não sejam aquelas situações que você falou, né? De Mega Sena, que infelizmente eu não ganhei. Mas é assim, eu acho que é importante a gente saber, assim, eu sou uma pessoa, sou médico, venho de uma família que faz medicina e eu fui criado nesse ambiente, e um ambiente que a medicina era vista como eu continuo vendo nos dias de hoje, que eu continuo praticando nos dias de hoje. É a medicina que você tem que olhar no olho, você tem que escutar o paciente, você tem que examinar o paciente, você tem que, assim, ter tempo para escutar ele. Não adianta você realmente só querer usar, às vezes, alguns recursos de exames complementares se você não escutar o paciente, se você não examinar o Sim. paciente adequadamente. Então, eu hoje cheguei, assim, na hora que você me mandou a mensagem, perguntando se estava tudo certo, estava chegando do hospital, acabei de vir de uma cirurgia, uma coisa de urgência, estava preocupado em não dar tempo de chegar, até levei Mas as coisas para... conseguimos. Conseguimos, é. E aí é aquilo, assim, é uma coisa que é o que você falou, a gente tem que procurar cuidar da saúde, né? Assim, muita gente sofreu com a saúde mental, a incidência de pessoas que tiveram problemas e acentuaram os problemas psicológicos que já tinham anteriormente foi muito grande, porque pegou todo mundo de surpresa e realmente o isolamento, a gente que está acostumado a lidar com as pessoas, a ter um contato mais próximo, a gente sabe que fisiologicamente o contato próximo libera endorfinas, então isso traz prazer a gente poder ter esse contato, e isso foi interrompido de uma hora para outra. Então, Sim. assim, eu procuro, né, é o que você falou, ninguém é super-herói. Eu já tive uma época na vida que eu procurei tentar ser perfeito, e a gente aprende com a vida que ninguém é perfeito, que todo mundo Sim. tem suas deficiências, todo mundo tem seus erros. Então, eu sou, assim, resumindo, eu sou um médico, acho que um médico à moda antiga, Que legal. que procuro ter uma empatia pelos outros, e que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da empatia, né? Porque se for totalmente empático, a gente acaba fazendo coisas que fazem mal a nós mesmos. Então, a gente tem que saber dosar, achar o equilíbrio em tudo na vida, tanto nesse momento de pandemia, para a gente, o que você falou da segunda onda, que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas já estão sufocadas em relação a ficar em casa, ficar isoladas, e chega um momento que começa a haver uma liberação
econômica, e as pessoas se veem livres e querem aproveitar o que perderam nesses meses de pandemia. Exato. Eu não sei se eu passei, que às vezes a gente passa tanta coisa, de repente você leu, não viu ou não comentou. Tem um texto aqui que eu vou te passar, se já passei, passo de novo. Tem uma pesquisadora aqui, a Elke van Hoff, né? Professora de Psicologia da Saúde na Universidade Virgin em Bruxelas. Ela escreveu um artigo chamado o seguinte: Coronavírus. Confinamento é o maior experimento psicológico da história, fecha aspas. Diz especialista em trauma. Porque o que ela está dizendo aqui é que você tem 2,6 bilhões de pessoas, né, que foram colocadas de forma instantânea, de alguma forma, em quarentena, em março. Isso representa 1/3 da população mundial. E aí o que acontece? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né, estamos no 6º para o 7º mês aí. E de repente foi uma coisa muito abrupta e todo mundo acessando meios tecnológicos distantes e sem saber qual seria o futuro, né? E a gente ainda não sabe, teoricamente, qual é o futuro, porque não temos uma vacina, né? Então, como é que você, se eu não te mandei, eu te mando de novo, se eu não te mandei, mando agora, para você ler esse artigo, que é muito bom, pela BBC de Londres, né? Porque como é que você mantém 2,6 bi de pessoas confinadas, né? Que é uma situação muito difícil. Tem a questão emprego, tem a questão saúde, tem muitas pessoas que já partiram, morreram, né? Então fica um clima de incerteza, e aí, obviamente, toda a questão biológica, psicológica, fisiológica, vai tudo por água abaixo, né? Se você não tiver um pouco de equilíbrio, né? É verdade, esse artigo eu não cheguei a ver, porque é importante que a gente fale, né, Sérgio? A gente nunca houve tanta publicação de artigos em tão pouco curto tempo, não é? E muitos artigos, muitos trabalhos feitos sem seguir todos os padrões que deveriam. Então, a gente da área médica tem sido bombardeado diariamente com 300 informações, e às vezes de fontes que não são tão confiáveis, tão seguras. Então, a gente tem que filtrar muito bem isso. Mas esse artigo fala, e a gente já tem uma experiência nessa parte da saúde mental, uma coisa que aconteceu na época da guerra, né? Então, na época da guerra, em que a Inglaterra estava sendo atacada pela Alemanha, não é? A marinha inglesa era muito, muito poderosa, então os ingleses achavam que não seriam atacados pelo mar. Então, criaram bunkers, porque os alemães vinham pelo ar. Então, no início, quando tocavam as sirenes, todo mundo entrava nos bunkers, ficava lá respeitando direitinho, e notou-se justamente isso, que a partir de um momento as pessoas não tinham mais saúde mental, de quando tocasse a sirene, eles corressem para os bunkers e ficassem lá dentro. Então eles faziam justamente o contrário, eles iam para as praças, iam para as igrejas, e colocou-se então inclusive psiquiatras junto desses grupos para poder fazer um estudo dessa situação, que é uma situação muito complexa. E hoje em dia, com 2,6 bilhões de pessoas assim isoladas e que tenham realmente o acesso à tecnologia, o acesso às informações se mantendo no seu lar, isso é uma coisa que traz muito impacto, né? Então antigamente você não tinha esse acesso imediato, quantas pessoas morreram, na gripe espanhola não sabia quantas pessoas morreram, quem estava sofrendo de quê, e hoje em dia a gente sabe em tempo real o que está acontecendo, e com isso a gente fica, né, assim, sobrecarregado mentalmente de notícias negativas, de problemas, e que interferem com o nosso bem-estar mental, né? Não tenha dúvida. Todos esses fatores aí, tem várias coisas. Inclusive, se você não viu, eu estou recomendando a todo mundo que veja, mas com um olhar assim de tela, sabe? Olhar sem se deixar levar. Um filme na Netflix chamado O Dilema das Redes, né? Caso você não tenha assistido, né, recomendo que assista. Eles mostram ali algumas pessoas que trabalharam, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, né, nessas grandes redes sociais, o que é feito para manter a pessoa ligada e conectada, né? Então eu sempre falo com o Cláudio aqui em casa, que eu utilizo bastante essa questão toda, mas eu percebo exatamente porque a gente está inserido na coisa quando existe uma espécie de invasão, né? Então a questão de privacidade, né, a questão do acesso, eles em relação a nós, porque quer-se que você clique e compre e fique cada vez mais e tenha cada vez mais uma curtida, uma postagem, mais um artigo, e você, quando vai ver, você está
não sei quantas horas ali do seu dia e você não faz outra coisa. Hoje de manhã fizemos um aulão, né, a céu aberto aqui na Locatelli, fizemos um grande aulão de comemoração de aniversário. É o que você falou, você está com as pessoas, todo mundo de máscara, um ambiente sadio, limpo, asseado, adequado, a céu aberto. Realmente isso libera no nosso corpo alguns componentes, a endorfina, que te dá mais saúde. Agora, se você está confinado dentro de casa, né, ou que você não faz exercício físico, não tem uma alimentação saudável, não bebe água, né? Tem muita gente, isso aqui, por exemplo, é um líquido raro. Eu conheço uma pessoa que só toma Coca-Cola. Sérgio, Coca-Cola eu tomo, mas água eu não tomo. Falei, rapaz, você tem que beber água. Você tem que se hidratar, tem que pegar sol, tem que comer verduras, legumes. Então, toda essa parte foi abalada com a questão, né, da pandemia. Agora, André, como é que a medicina hoje, né, nessa reviravolta toda, está encarando, como é que a medicina, em relação ao novo normal, né, está trabalhando, né, a questão dos hospitais, você tem ido operar, né, tiveram algumas coisas que ficaram restritas, como é que você tem percebido a medicina nesse novo momento? É uma medicina que está tendo realmente sofrendo muitas alterações, né? Então, na fase inicial da pandemia, foi autorizado a gente poder fazer a telemedicina, então uma coisa que trouxe um benefício grande para aquelas pessoas que tinham, né, que ter o seu atendimento e que não podiam, não queriam, não deveriam sair de casa, e isso trouxe realmente um valor realmente positivo para a medicina. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, porque a telemedicina ou essa medicina à distância é uma coisa que acaba perdendo um pouco a qualidade. É claro que nesses momentos excepcionais, em que a gente tem que pesar os riscos, os prós e os contras, essa ferramenta ajudou muito. Sim. Houve realmente uma falta de equipamentos de proteção individual, né? Então a gente se viu diante de uma situação em que medidas deviam ser tomadas para justamente evitar que houvesse um colapso da saúde, que todo mundo que tivesse Sim. qualquer febre, qualquer tosse fosse para o hospital. Então houve restrição realmente às cirurgias eletivas, ficando autorizadas as cirurgias cardíacas, as cirurgias oncológicas ou as cirurgias de urgência. E os hospitais procuraram, eu posso falar mais do Hospital Santa Teresa, que eu coordeno a urologia, Perfeito. que faço parte lá da coordenação. Então, houve um protocolo todo diferente, seguindo as orientações de todas as agências mundiais de saúde, da Organização Mundial de Saúde, das agências todas, em fazer um isolamento completo da área que os pacientes que pudessem ter suspeita do Covid fossem atendidos. E com isso minimizou bastante o contágio intra-hospitalar. Claro que a gente tem que pensar no profissional que está lá na linha de frente, que tem que vestir uma máscara N95, que é mais difícil de respirar, tem que usar às vezes um face shield, tem que usar um capote, e cada vez que a pessoa vai ao banheiro, vai lanchar, ele tem que tirar esse equipamento todo. Então, existe um risco enorme de contágio na hora de você tirar esse equipamento. Exatamente. Então, houve uma necessidade de uma adaptação mais rápida, né? Assim, as pessoas que precisavam ser entubadas têm que ser entubadas de uma maneira diferente. Então, foi um aprendizado, teve que ser um aprendizado que a gente chama na marra, né? Assim, de um dia para o outro. E Exatamente. a gente acho que se adaptou bem. E agora, assim, apesar da gente ver que a segunda onda está chegando, o número de casos está aumentando, por conta disso, às vezes, da falta de saúde mental e da necessidade da pessoa sair de casa e não ficar confinada, faz com que as pessoas mais jovens acabem saindo mais, tendo mais contágio, mas, felizmente, o número de mortes não está acompanhando esse aumento do número de casos. Por quê? Porque a gente começou a saber lidar um pouco melhor com a doença. Então, antigamente a gente recomendava que a pessoa só fosse ao hospital se tivesse com muito sintoma. E hoje em dia é o contrário, começou a ter algum sintoma, é bom que procure para poder já ser instituído um acompanhamento. Entendi, perfeitamente. Eu vou fazer aqui talvez uma ou duas perguntas, né, que de repente são coligadas, né? Como manter a saúde em tempos de pandemia, né? Isso aí é uma questão que você já deu uma pequena pitadinha, já botou assim uma água na boca nas pessoas, né, que estão assistindo e que vão assistir depois a live.
E por que é tão difícil a gente se prevenir de doenças como câncer, diabetes, artrite, mal de Alzheimer, fibromialgia e muitas outras. Daqui a pouco eu vou mostrar a você um livro aqui, eu ainda não sei se eu já apresentei esse livro a você, é um livro muito legal, né? Chama-se A Medicina da Imortalidade, que é do Ray Kurzweil e do Terry Grossman. O Ray Kurzweil, ele é um dos maiores inventores hoje. Ele é um inventor do scanner. Se a gente tem hoje o print de tela, se a gente tem a ideia da máquina fotográfica no celular, ele é um inventor do scanner e daquele piano de cegos, do Stevie Wonder. Uhum. Então tem o Stevie Wonder que não enxerga, ele é blind, né, cego. Ele inventou o piano para cegos, além de N outras invenções. E o Ray Kurzweil, ele também é hoje o cara responsável na área do Google pela inovação e tudo que a gente tem em termos do Google, Gmail, Google Earth, né, Google Maps, o cara é muito bom. E ele se juntou com o Terry Grossman, que é um dos maiores médicos nessa parte, e aí eles linkaram a questão da tecnologia com a medicina, para manter o homem mais tempo na Terra, com mais habilidade física, com mais capacidade mental, equilíbrio emocional, vitaminas. Então é um livro muito bom, eu vou mostrar para você daqui a pouco, mas antes eu queria entender com você por que é difícil a gente manter, né, a saúde em tempos de pandemia e determinadas doenças, né, que normalmente aparecem aí, porque a raiz, muitas das vezes, dos problemas também é psicológico, né, é muitas vezes mental, e aí, digamos assim, o corpo é como se fosse um mata-borrão, né, é onde você sente, né, no final ali a gente acha que a doença começa no corpo, né? Mas muitas doenças começam no corpo, mas muitas doenças começam no psicológico, né? Vem lá do inconsciente, e o Pois é. inconsciente vai trabalhando em cima de você e você acaba desenvolvendo sintomas, né? Você acaba exteriorizando sintomas emocionais. Uhum. Então, é assim, as dicas e o que a gente vê, as recomendações, como manter a saúde em época de pandemia, né? Primeiro, seguir as recomendações, né? A gente deve tentar sair só se for possível, a gente deve usar máscara, deve manter o isolamento social, deve lavar as mãos da maneira correta, deve usar álcool gel. Só que a gente sabe que só isso ajuda a gente, talvez, ter menos contato com o vírus. Só que a gente manter o isolamento acaba trazendo com que a gente tenha duas questões importantes. Primeiro, as pessoas que saem da rotina completamente, e as pessoas perdendo a rotina acabam não Uhum. tendo motivação para fazer as suas atividades, e com isso acaba se alimentando mal, acaba ingerindo mais bebida alcoólica, não fazendo atividade física, e isso Sim. tudo acaba contribuindo, podendo prejudicar a sua saúde física, além da sua saúde mental, que você começa a ficar perdido, não tem horários, e aí você acaba acordando mais tarde, indo dormir mais tarde, você desregula o sono. Então, assim, tentar manter uma rotina, tentar fazer uma atividade física dentro da possibilidade, às vezes até em casa mesmo. Eu tenho lido muito, tenho visto muita coisa sobre... e minha filha tem dado muitos exemplos, negócio de yoga e meditação, que ajuda Sim. muito ao bem-estar, ajuda bem ao sono. E falando um pouco sobre as doenças que você mencionou, o que a gente pode fazer, né, para tentar prevenir o Alzheimer, o diabetes, o câncer, tem muitas doenças que a gente não pode fazer muita coisa para prevenir. A única coisa que a gente deve fazer, e que os resultados científicos mostram isso, é seguir uma vida com uma boa alimentação, evitar o sobrepeso, fazer atividade física, ter momentos para o seu lazer, e com isso a gente consegue, às vezes, minimizar essas doenças. Então, só para exemplificar, a gente sabe que horas de sono a menos ou horas de sono a mais podem aumentar o índice de diabetes. Uhum. Então, estresse pode prejudicar. O câncer de próstata, a gente não tem muita coisa que a gente possa prevenir. Então, é o que a gente costuma falar, o exame urológico regular, ele permite que você detecte precocemente, mas você não vai prevenir um câncer de próstata. Você pode, é claro, seguir uma dieta adequada, fazer atividade física, não ser obeso, que isso mostra que traz um bem-estar geral para o seu organismo, Uhum. e com isso você dá menos chance dessas doenças surgirem. Em relação ao Alzheimer, né, os trabalhos, né, com ressonância magnética, os trabalhos que têm sido feitos mostram que você fazer
leituras, você fazer estímulos de jogos matemáticos, fazer palavra cruzada, isso tudo ajuda a estimular o seu cérebro e tentar minimizar essa alteração. Então, as outras doenças, né, fibromialgia, determinados outros tipos de Artrite. câncer, artrite, tudo a gente às vezes tem que levar só uma vida saudável, e aquilo, assim, a gente tem que estar bem, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde é o bem-estar físico, mental e emocional. Então, não Uhum. adianta a gente só cuidar do corpo, não cuidar da cabeça, porque senão a gente desencadeia focos de pontos fracos que a gente tem no organismo e poder desenvolver algumas doenças. Legal. Olha só, esse aqui é o livro, olha. Eu Eu não tenho ele em, não tinha eu visto tenho ainda ele, não. ele é um livrinho bom, dá para ler no final de semana, tranquilo. Aham. Bom, Dá para ler no final de semana. depois A vou medicina, a encomendar. medicina, a medicina da imortalidade, tá vendo? Ray Kurzweil e Terry Grossman. Perfeito. As dietas, os programas e as inovações tecnológicas que prometem revolucionar nosso processo de envelhecimento. Que aí é uma outra coisa que a gente vai entrar também, né, se a gente conseguir até às 18 horas, a questão do envelhecimento. Né? Envelhecer de forma mais saudável e a pessoa, de repente, envelhecer de uma maneira, né, com muito radical livre, né, o processo de aceleração é muito rápido. Tá vendo aqui? Você tem aqui as hemácias, né, na capa do livro, Uhum. e na realidade ele fala muito aqui sobre a questão da inflamação, né, ou sobre o rompimento da célula, né, em função de um processo inflamatório, que aí você rompe lá a membrana e por ali acontece uma série de coisas, né, radicais livres e outros elementos da célula que ficam perdidos, né, pelo organismo, gerando uma série de problemas. Então, eu já acompanho esse autor, Ray Kurzweil, porque ele também fala de singularidade, que ele une muito essa questão tecnológica, que nós estamos tendo uma aceleração muito rápida em termos da informação, em termos da internet, da banda larga, agora vai vir o 5G. Então, se muita gente não conseguiu ainda levar o 4G, imagina um 5G de forma muito acelerada, né? Como é que você vê essa questão, né? Porque isso aqui é uma sensação minha, tá? Um feeling meu. A partir do momento que você está prestes a explodir, é como se a célula também ela não resistisse o processo, ela acaba explodindo e rompe a membrana. Né? Tem N fatores, né? Desde a questão da oxidação, né? Tem o oxigênio, que por um lado é bom, mas oxida, né? Provoca a oxidação, e a questão de você, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não me suporto, né? Então eu estou a ponto de explodir. Obviamente, cada célulazinha que eu tenho no corpo tem a habilidade ou a capacidade até de explodir também, se eu não estou em harmonia e equilíbrio, né? Não, é verdade, assim, essa questão é muito importante, né? A gente sabe que todos nós vamos envelhecer, a gente ainda não se descobriu a pílula da juventude, não se descobriu a solução para o não envelhecimento, mas está se descobrindo maneiras de se envelhecer melhor e com mais qualidade de vida. Então, a gente vê que a expectativa de vida está aumentando, tem doenças que estão surgindo porque a gente está sobrevivendo mais e elas surgem no momento mais para frente da nossa idade. Então, a tecnologia e essa questão que você falou da gente realmente não se suportar, a gente tem Uhum. visto muito a síndrome do burnout, né? Que Isso, são exato. aquelas pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, que estão em casa e o home office fez com que às vezes a pessoa trabalhe muito mais, tenha a falsa sensação, eu não preciso sair para o trabalho, mas eu estou em casa. E aí, estando em casa, chega e-mail às 8 da noite, chega o Uhum. chefe que manda você faça uma planilha às 10 horas da noite de um sábado, e você, por estar em casa, você não se sente confortável em só fazer aquilo na segunda-feira. Então, as pessoas estão trabalhando mais. É claro que a tecnologia traz benefícios, isso é inquestionável. A telemedicina é uma coisa relacionada a isso, as ressonâncias magnéticas, as tecnologias para a gente estudar realmente essas reações inflamatórias do organismo, com vários exames que podem ser feitos, mas a gente tem que ter realmente um equilíbrio, né? A gente, não é aquilo que eu falei lá para você no começo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tornar a medicina uma coisa puramente tecnológica. Sim. Então, a gente é bombardeado de informações diariamente, né? E tem pessoas que fazem isso
assim, de uma maneira que é para conquistar clientela, que é para conquistar recursos, para ganhar Perfeitamente. dinheiro, e que Uhum. a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter a certeza dessa informação. Então, a busca através da tecnologia, através do Google, para as respostas, hoje em dia tem muito isso, né? O paciente já chega no consultório falando, doutor, eu Doutor, eu pesquisei no tenho isso, Google, isso, 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 eu isso, vi isso, 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 pois mas é, como? eu tenho isso. Aí, assim, aí você explica. Se você botar no Google que você tem uma dor de cabeça, vai parecer que você pode ter um tumor de cérebro. Então, se a É, pessoa não souber analisar a informação, não souber filtrar direitinho, isso pode ser mais prejudicial para a saúde, para o bem-estar e para a liberação de antioxidantes. A gente, quando está estressado, a gente tem várias substâncias que a gente libera, adrenalina, noradrenalina, que causam verdadeiros estragos no organismo. Então, a questão da gente estar bem, a questão relacionada à dieta, né? Tem alimentos, tem vários estudos falando de trigo, falando de uhum, não é dieta à base de proteína, dieta sem carboidratos, jejum intermitente. Então, isso uhum, assim, a gente costuma dizer o seguinte: a medicina é a ciência das verdades transitórias. Porque o que pode ser verdade hoje, o que eu posso estar falando para você, e dizendo, né, que eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da última palavra, mas baseado no que eu tenho lido, que tenho visto, o que eu falo hoje, amanhã pode ser questionado, porque as informações mudam muito rapidamente hoje. Então, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar antenado, mas a gente tem que levar em conta aquilo que eu falei lá no começo também. A gente tem que escutar o paciente, porque se o paciente chega e diz assim, poxa, eu estou com uma dor de estômago, você não preocupe se a pessoa está trabalhando demais, o que ele está comendo, o que ele está tomando, a gente acaba dando só um remédio para tratar uma coisa e não tratando a causa básica daquele problema. Então, eu legal. acho isso, a tecnologia é excepcional. Existe a questão da inteligência artificial que está evoluidíssima e que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque os resultados dos aparelhos que têm usado a inteligência artificial, em alguns casos, está superando o diagnóstico feito pelo próprio ser humano. Sim. Então, a gente tem que estar atento a isso, mas conciliar o físico e a tecnologia juntas, né? Achar o equilíbrio para isso, mais uma vez. Legal. Olha, estamos recebendo algumas pessoas, inclusive agora a nossa amiga Andréia Azevedo, né, de Portugal, né? Ela vai fazer uma live conosco na próxima quarta-feira, aí sobre planejamento urbano e regional. Bem-vinda aí, Andréia. Né? O Control Café não se limita a Petrópolis, André. A gente está trazendo pessoas de fora. A Andréia é brasileira, está atualmente em Portugal. E os temas são os mais variados que nós possamos trazer de conteúdo para motivar, fazer com que realmente, a partir de Petrópolis, a gente tenha boas ideias. Né? Eu vou fazer aqui um pequeno break aqui, para você poder fazer um print de tela. Quem não fez ainda, printem a tela, marquem a gente lá, @doutor.andressaerp, EARP, né? Tá lá no Instagram, @Sérgio Taldo, e compartilhem, porque esse tema da medicina no novo normal, daqui a meia hora mais ou menos, encerramos a live, mas isso vai continuar hoje à noite, no domingo, semana que vem, o resto da nossa vida, a gente precisa se cuidar e entender um pouco mais de saúde. André, antes de falarmos especificamente sobre a questão da próstata, né, no caso dos homens, né, você me permite mostrar a você, também é do Ray Kurzweil e do Terry Grossman, só livros grossos, fininhos, né? São livros fininhos. Esse aqui também dá para ler no final de semana. Esse está em inglês, ó. Transcend, Aham, 9 Steps to Live Well Forever. Transcenda. aham, transcendo. Nove passos para você viver bem para sempre. Também do Ray Kurzweil e do Terry Grossman. Esse livro você encontra impresso, esse aqui eu comprei no original em inglês, e tem também no Kindle. Você pode ler ele no Kindle. No resumo aqui, para a gente botar assim, um pouco de água na boca das pessoas, ó, o problema. 1. Brain and sleep. Você acabou de falar. Cérebro Uhum. e sono. 2. How to keep your heart beating. Quer dizer, como manter seu coração realmente funcionando de uma forma tranquila, Adequado. adequada. Digestão. Isso é uma outra questão muito importante que ele menciona naquele outro livro da Medicina da Imortalidade,
a questão da digestão. As pessoas não sabem, né, no momento em que estão comendo alguma coisa ou saboreando um prato, né, fazer o processo digestivo de uma maneira adequada e também o que comer. Né? 4. Hormone optimization, otimização de hormônios. Né? Então, aquele equilíbrio de todas aquelas taxas lá que você tem, colesterol, triglicerídeo, né? Aquela coisa toda. 5. Metabolic process, processos metabólicos, né? Que também você consegue detectar por exames. 6. Câncer, né? A questão do câncer. E o item 7, genomics, né? A questão da parte de genoma, né? Tem até um estudo hoje sobre o genoma humano. Então, nesse primeiro capítulo, ele pega a questão do problema. No segundo capítulo, ele vai no The Plan, o plano. Talk with your doctor. Né? Graças a Deus, a gente conversa bastante. Você tem que conversar com o seu doutor, e não como a Josi colocou no comentário aí, Dr. Google. Simplesmente vai no Dr. Google e ele resolve. Não vai resolver. Então, talk with your doctor. 9. Relaxation. Nós precisamos aprender a ter, ao longo do dia, ao longo da nossa vida, tempos de relaxamento, tempos de descanso, né, o próprio sono. 10. Ele chama de assessment. Então, você ganha assim, uma assessoria, né, você ganha um apoio, né, seja da tua família, seja do médico, seja da sociedade, tudo que você recebe, você se sente apoiado, né, no processo. 11. Nutrition. Aí vem a questão da nutrição. 12. Se necessário, suplementos. Né, suplementos alimentares, vitaminas, né, e as próprias verduras, legumes, frutas, né, que muita gente não consegue ter uma alimentação adequada. 13. Calorie reduction and weight loss. Então, redução de calorias, né, e redução de peso. Muita gente, é muito difícil ter essa questão da redução de peso. 14. Exercise. Pô, ir na academia hoje, cara. Pô, caminhar. Gente, caminha, respira, pega um sol, faça um exercício, anda de bicicleta, exercício. 15. New Technologies, aí toda a questão do avanço das tecnologias. E 16. Detoxification. Você tem que ter um momento de desintoxicação. Então, esse livro ele é muito legal, ele te mostra que 9 passos para você viver bem para sempre. Também é do Kurzweil e do Terry Grossman. Como é que você percebe esse conjunto, né, de variáveis aí? Obviamente, né, o próprio médico pode te dar N orientações, né, André? Não, sem dúvida. Eu acho que esse livro, então, também era um que eu não li, não conheci. Eu vou depois escrever, te mando pelo teu Tá WhatsApp, te joia, mando por perfeito. escrito. Mas assim, são vários livros que hoje em dia falam bastante sobre isso, né? A questão do bem-estar, né? A gente tem que realmente cuidar do sono, cuidar do emocional, fazer uma boa dieta, fazer exercício, usar a tecnologia a nosso favor e não contra a gente. Então, assim, eu acho que o futuro é por aí, a gente poder realmente ter condições de seguir etapas, é o que você falou de relaxamento. A gente tem que ter momentos para relaxar, a gente tem momentos de lazer. Isso tudo faz parte para a gente poder ter uma saúde adequada. E a Sim. gente vai entendendo isso das síndromes metabólicas, que a pessoa que tem uma síndrome metabólica é porque tem uma obesidade, é porque tem um sedentarismo, que fuma. Então a gente sabe que várias coisas fazem mal ao organismo da gente. Só que existe, infelizmente, a individualidade do ser humano, que muita gente consegue evitar fumar, tem muita gente que consegue ter motivação para ir para a academia ou fazer atividade durante a pandemia, e tem muita gente que, na sua individualidade, não consegue seguir teoricamente, esses steps, esses passos, esses degraus que promoveriam uma vida futura mais saudável, com menos doença. Então, assim, o estudo genético, né, que você falou de genoma, né, engenharia genética, bioengenharia, é uma coisa que tá aí, tá na porta da gente. Eu tive a possibilidade de participar, quando eu fiz uma das minhas formações fora, participar com a engenharia de tecidos. Então, isso é uma coisa impressionante. Você colhe a célula de um órgão, da bexiga, por exemplo, você cultiva aquela célula no laboratório, você alimenta aquela célula, você faz um molde
relacionado ao órgão que você quer criar, você semeia aquelas células, alimenta aquelas células e você consegue produzir um órgão baseado num próprio tecido seu. Então não tem rejeição, não tem necessidade de você tomar remédios para baixar a imunidade, para não ter reação de intolerância. Então a tecnologia está aí, ela está caminhando, só que com essa pandemia, com a possibilidade das pessoas ficarem em casa e tendo acesso à informação e conectados no computador, ou na televisão, ou no celular, isso vai chegando de uma maneira muito forte. Então, o Google, né, ele participa de vários estudos em todas as áreas, né, em áreas da saúde, em áreas da finança, em áreas de comunicação. Então, isso tudo tem que ser usado a nosso favor, só que a gente tem que conseguir não deixar isso sobrecarregar a nossa rotina diária, porque se a gente ficar angustiado porque não consegue mais ler uma revista de artigos científicos que chega a cada mês, que são 60 artigos científicos, e ainda fazer seu trabalho diário, atender os pacientes, operar, ter seu momento de lazer, fazer seu exercício físico, fazer sua dieta. Se você se deixar levar pela compulsão, pela necessidade e a cobrança e a obrigação de seguir todos esses passos, isso vai te fazer mais mal do que benefício. Então, do que benefício, exato. Tá? Exato. Agora, no caso de nós homens aqui, né? Inclusive você tem feito os exames comigo lá, estou para refazer agora. Essa semana eu ia refazer o exame de ultrassom, só que tomei o café às 8 horas, o exame era às 11 e eu me esqueci que eu tinha que ficar 6 horas em jejum. Vou ter que remarcar para refazer o exame, né? Pretendo fazer na semana que vem. No caso de nós homens aqui, né, quais seriam as causas, né, da questão do câncer de próstata, né, da doença da próstata, e como é que a gente pode se prevenir? Né, que muitos homens, à medida que vão envelhecendo, eu conheço pessoas que já passaram de 40, estão quase chegando aos 50 que não fizeram o exame ainda. Isso a gente briga diariamente, né? Assim, as sociedades brasileiras de urologia, americana, europeia, fazem campanhas regulares para que o homem tenha cuidado com a sua saúde. Então, o que a gente pode fazer no caso do homem relacionado especificamente à próstata, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Assim, a gente tem que seguir aquelas recomendações, ter uma dieta saudável, você fazer atividade física, você não ter obesidade, isso parece que diminui uma incidência pequena do câncer de próstata. Só que a gente sabe que muitas vezes isso é uma alteração genética. A hereditariedade no câncer de próstata, ele é uma parte muito preponderante. Então, quem tem um pai ou um irmão que tem um diagnóstico de câncer de próstata aos 60 anos, ou que tem uma história familiar de câncer de próstata, tem que começar a acompanhar até mais cedo, a partir dos 45 anos. Para quê? Não para prevenir, porque nesses casos, a gente não tem como prevenir o surgimento da doença, mas a gente pode diagnosticar e fazer com que aquele paciente receba o tratamento adequado e que a gente cure o paciente. Se a gente não faz nada, se o paciente realmente diz assim, não, eu não vou fazer exame nenhum, não vou fazer o toque, não vou fazer o PSA, não vou fazer o ultrassom, assim, a gente perde o momento de poder tratar aquele paciente no momento precoce e dar uma chance de cura para aquele paciente. Então, a gente sabe que o envelhecimento nosso, e é por isso que a gente às vezes traz em debate a questão do envelhecimento e da juventude eterna, que a gente vai ficar eterno. A gente sabe que 95% dos homens, se biopsiar a próstata aos 95 anos, vão ter câncer de próstata histológico, vão ter alterações nas células da próstata ali dentro que significam câncer. Não quer dizer que aquele câncer tenha se manifestado naquele paciente, mas a gente passar a sobreviver até os 120 anos, aquele câncer que surgiu aos 95 pode se manifestar e pode virar um problema. Então, o envelhecimento também traz algumas doenças que a gente ainda não consegue prevenir. A gente consegue tentar, seguindo os princípios de uma vida saudável, a gente tentar diminuir a incidência, mas prevenir completamente não tem como. Aqui na medicina da imortalidade, né, novamente eu vou provocar, né, já que você está falando sobre isso,
O Ray Kurzweil ele diz aqui o seguinte: embora alguns dos meus contemporâneos pareçam conformados em aceitar o envelhecimento como parte do ciclo da vida, vírgula, não é este o meu ponto de vista, ponto. Talvez seja natural, entre aspas, mas não vejo nada de positivo em perder a agilidade mental, a acuidade sensorial, a flexibilidade física, o desejo sexual ou qualquer outra capacidade dita humana. Considero a doença e a morte em qualquer idade uma calamidade, um problema a ser superado. Né? É o que Ray Kurzweil escreve corajosamente nesse novo manual para a máquina humana. Só que o que acontece? É aquilo que você falou, eles estão estudando, inclusive, tipo assim, mesmo que a pessoa parta, né, dessa vida, você pegar como se fosse um chipzinho lá de neuronal, tudo que a pessoa adquiriu, e aquilo fica sendo transportado para máquinas, né? Então, é um futuro que a gente não sabe como vai ser, né? E eles estão tentando, de todas as maneiras, manter o homem. Por exemplo, o cara tem 60 anos, mas tem um aspecto de 40. Tem 70, mas com um aspecto de 55. Com programas alimentares, com vitamina, com exercício, com uma série de coisas potencializadas, quase que como se você formasse, digamos, super-homens, né? Prevenindo, inclusive, com a questão da célula-tronco, o Sérgio pode ter, digamos, o Sérgio tem 50 anos, ele pode ter com 72 anos um câncer de próstata. Então, já com 50, com auxílio lá do genoma, lá da célula-tronco, faz algum tipo de procedimento no Sérgio hoje, com 50 anos, para que ele não tenha aos 72 o câncer de próstata, entendeu? Então, esse é o estudo, mais ou menos, que eles estão fazendo nos Estados Unidos, na Europa e em alguns outros países do mundo, né? Não, esse estudo está sendo feito, né? Isso é pesquisado diariamente, só que a gente, é aquilo que eu te falei, a gente ainda não descobriu, não é, essa afirmação, Pois é. você não se conformar com a morte, seja em qualquer idade, não se conformar com o envelhecimento, é uma coisa que ainda eu particularmente, ainda não acho que seja uma coisa que a gente possa assinar embaixo e dizer, olha, eu acho que, pelo contrário, eu acho que hoje em dia a gente tem que se preparar para o envelhecimento, a gente tem que preparar para o Uhum. momento da chegada do dia final da gente, porque Sim. hoje em dia o que a gente tem, é claro que a medicina muda todo dia, é o que eu te falei da engenharia de tecidos, você vai poder fazer justamente isso. Hoje em dia a gente tem um grande questionamento e um grande problema ético. Você consegue fazer um mapa genético seu quando você nasce e você consegue saber se você vai ter diabetes, se você vai ter hipertensão, se você vai ter câncer, se você vai ter Alzheimer, se você vai ter Parkinson. Só que isso tem uma questão ética muito complicada. Exato. Na Uhum. mão de quem essas informações vão ficar? E a pessoa que nasceu e que está lá escrito, que está detectado no seu genoma ou nos seus genes, que ele vai ter um diabetes, uma hipertensão, se o plano de saúde ou o governo tiverem acesso a essa informação, vai ter uma taxação maior porque você nasceu com um Uhum. gene diferente. Então, Isso. isso tudo eticamente, a gente não pode falar ainda, dizer assim, a gente descobriu a solução de mexer nos genes todos e corrigir isso, por quê? Porque isso tem que passar primeiro pelo crivo do tempo, pelo crivo da ética, pelo crivo da moral, levando em consideração as questões econômicas, o que isso pode trazer. Então, eu acho que ainda é precoce, isso a gente acompanha que é possível hoje você fazer manipulações genéticas e você trazer realmente um benefício, uma postergação, mas ainda não uma imortalidade. E a Uhum. questão do cérebro Uhum. ainda é muito questionada, né? O que você falou, eu me questiono várias vezes. Eu lido com pessoas, meu pai é uma pessoa inteligentíssima, tem outras pessoas que têm uma cultura enorme, que você fica pensando no dia do falecimento, aquela cultura toda que está ali no cérebro e está unicamente ali, Botou um chip aqui, tirou, pronto, pois botou lá é, no sistema de computador e utiliza isso assim. É o que pois você é, falou. mas aí, E a questão ética? Como é que você vai lidar exatamente. com a E a ética? individualidade, né? O que aquele ser humano, com aquelas informações que estavam ali, produzia ou vivia as emoções, os sentimentos, as experiências. É um ser único. Então, assim, a gente fica preocupado porque realmente o ser humano ainda não é uma máquina que a gente possa realmente corrigir completamente
E a gente não pode, não é? A gente já clonou ovelhas, né? A gente já procurou criar clones. Uhum, Então, são uhum, experiências que a gente tem que ter a ética nisso, mas seria super interessante a gente poder colher tudo que tem na sua cabeça, armazenar, falar assim, a memória e a experiência do Sérgio Tal está aqui guardado. Quem quiser acessar uhum. tudo que ele leu, tudo que ele viu, Tá tudo aí, que ele... tá Está aqui. aí. Mas será que a pessoa interpretaria da mesma maneira que você interpreta? Então, o discernimento e a individualidade do ser humano, eu acho que são fundamentais, são importantíssimos, são peculiares e que trazem, né, claro, muito assunto para debate, muita coisa, o que existe depois dessa vida, se existe outra vida. Exatamente. Então, é muita coisa que a gente tem que aprender, estudar e tentar melhorando aos poucos. Bem legal. André, estamos aqui quase chegando às 6 horas, eu acho que o tempo aqui é até 6h04, 6h05, né? Eu vou fazer aqui as considerações finais, que são finais da live, mas o tema continua, a saúde também vai continuar, a questão do tratamento das doenças vai continuar. Quem ainda não fez o nosso print de tela, né, façam agora, doutor.andré Saerp, Sérgio Taldo, e compartilhem lá no IGTV, YouTube, Facebook e Instagram. E no LinkedIn, André, vamos escrever juntos um artigo, né? Eu estou com um lotezinho de artigos aqui, que estão compondo aqui o histórico do programa e de tudo que a gente tem feito. Né? Eu estou com vários tubarões aqui, que eu ainda tenho que lidar com eles para poder escrever todos. E aí, na época, eu escrevo, você complementa e a gente, né, posta o artigo juntos, que vai para o LinkedIn falando sobre tudo que nós conversamos na live. E fica o convite para próximas lives, que eu acho que o tema é muito aberto, muito vasto, né? A gente tem muita coisa para conversar. Eu não sei se você tem como fazer um print de tela aí, ó. Não sei se você tem como fazer um print de tela Tenho, do like. tenho. Foi? Foi? Está me escutando? Sim. Conseguiu printar? Não consegui printar. Eu acho que você deve ter Fiz, desligado o telefone. fiz, Foi? foi. E também, e também no nosso programa aqui do Instagram, olha lá. Uma grande almofada do Insta. Aqui. Tem que afastar um pouquinho, Sérgio. Afastar um pouquinho para aparecer mais. Isso. Perfeito. Aí você compartilha, que eu vou lá e comento e a gente divulga aí para todo mundo, né? André, satisfação enorme, né? Nesse momento aqui da nossa live, alguma informação, alguma ideia que você gostaria de deixar para as pessoas que nos assistiram, estão conosco aqui, né? Muito obrigado a todos, né? A todos vocês que têm acompanhado as lives e aqueles que poderão assistir, né? Sobre o tema da medicina no novo normal, né? Algumas técnicas, avanços, curas, né? O que está para vir aí? Não, tem muita coisa, né? Eu acho que, primeiro, te dar os parabéns aí pelo seu programa, pela sua iniciativa, mais uma vez. Dizer que foi um prazer, realmente uma hora passa voando, Passou rápido, né? Eu estou passou muito segurando o rápido. relógio aqui, estou segurando ele aqui Pois para não é, acabar. e passou muito rápido. E assim, eu acho que o que a gente deixa de mensagem é isso. A tecnologia está para aí, o futuro, a tecnologia da informação, o acesso às redes sociais, às mídias sociais. Mas acho que mais importante é essas tecnologias que a gente conversou, né? Da inteligência artificial na medicina, da questão da engenharia genética, da engenharia de tecidos, mas nunca a gente esquecendo, não é, que a gente é um ser único, cada um responde Uhum. com a sua individualidade e que a gente tem que procurar cuidar tanto do corpo, cuidar da mente, não é? Porque é aquilo, a gente tem que achar um pouquinho de tempo para cuidar da gente. É difícil a gente cuidar, às vezes, da parte mental, porque às vezes a cabeça não para de trabalhar, de tentar absorver essas informações todas. Mas eu acho que a gente tem que pensar isso, cuidar, conseguir tempo para a gente, cuidar da gente, cuidar da parte mental, ter momentos de lazer, momentos de descanso, procurar levar uma vida saudável, fazer exercícios físicos, atividade física, atividade de relaxamento. Então, eu acho que a gente pode falar muito isso. Assim, muita gente não consegue seguir essas recomendações, mas é papel nosso, né, de tentar informar.
E, assim, te agradecer mais uma vez, me colocar à disposição. Vamos escrever esse Legal. artigo com o que a gente falou Vamos. aqui, aí você me manda, depois manda o nome dos livros também, para a gente poder estar Vou, mais vou te por passar dentro daqui a dessa pouco. E parte. você curte caneca? Eu curto caneca, com certeza. Então, eu vou vou te dar uma caneca de presente para você tomar seus cafés, chás aí, né? Fazendo uma Maravilha. divulgação do nosso programa. E eu não sei se eu deixei com você uma revista Estações desse mês, né? Que a gente participou de uma matéria, né? Eu e mais algumas pessoas, eu deixo também no consultório lá contigo, Tá joia. Estações de Petrópolis, e que a gente falou, escrevemos numa matéria, Admirável Mundo Novo, ponto de interrogação, né? Falando daquele autor americano Aldous Huxley, né? Acho que ele é americano, Aham. sobre a questão do admirável mundo novo e o futuro, né? Que já estaria vindo, isso na época dele. E a gente está vendo agora tudo acontecer de uma maneira muito rápida, né? Pois E é, você não, com sinta-se certeza. bem, e você sinta-se aqui aberto, sinal verde, não tem nem sinal amarelo nem vermelho, né? Igual como médico, você pode ligar para mim 1h da manhã, 3 da tarde, 8 da manhã, meio-dia, estamos aqui. E daqui a alguns instantes, nossa live está lá no IGTV, né? Você pode assistir ou compartilhar, eu vou colocar também no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Grata satisfação, né? André Saerp aqui, de Petrópolis. Você está falando do centro de Petrópolis ou de qual bairro? Eu falo do Retiro, estou no Retiro. Fala do Retiro, né? Eu estou aqui na É, Mosela, né? Como se a gente tivesse um do lado do outro aí. Uma com excelente certeza. tarde, uma boa noite para você, um bom final de semana. Pô, e até breve. Obrigado, Sérgio, para você também. E mais uma E a, vez, Ta- parabéns. E e a vamos em Taninha, frente. e a Taninha também com a gente aí, ó. Tânia Knaip conosco aí. Tânia está aí com a Grande gente. beijo, Tânia Tânia. com a gente. Tá. Entrou agora a Graziela Salvatore, que é minha osteopata, que cuida da minha saúde, para Opa, poder cuidar da saúde de vocês. que legal, Então, Graziela. assim, não é? Vi que minha filha tinha entrado, meu genro. Então, assim, é um prazer poder estar aqui e a gente se sente mais perto das pessoas que a gente gosta e poder trocar um pouquinho dessas ideias aqui. Foi ótimo e agradeço E sempre. querendo o pessoal todo aí pode me seguir lá no Instagram também, @Sérgio Taldo. É até um meme, né? Na época, na Shell, uma empresa americana, era o Mister Taldo, né? Seria Mister Erp, não é isso? Sobrenome. Isso. Era o Mister Taldo. Até o gringo sabia que era o tal do Sérgio, né? O tal do Sérgio. Tal do Então Sérgio. ficou como. O tal do Sérgio. Aí virou meme, eu levei na brincadeira, é único, só tem um Sérgio Taldo mesmo, né? É único, pessoal, intransferível. Tá certo, é isso mesmo. E Estamos aqui. Andréia lá de Portugal, um grande beijo, Andréia. Até a quarta-feira estaremos juntos aqui também. Andréia vai fazer uma live diretamente lá de Oeiros, em Portugal, em Lisboa. Pois é, Um beijo, pessoal. morei em Portugal 1 ano, morei justamente em Oeiras e é um país maravilhoso. Então, assim, um abraço a todos e foi ótimo, um bom final de semana. Legal. Tá, e obrigado, Até a Sérgio. próxima, André. Fica Até a com Deus próxima. aí. Um abraço na família. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.